A gente vai começar então com. Deixa eu diminuir aqui a tela. A gente vai começar então com as nossas queridas célulazinhas, tá certo? A gente já trabalhou sobre os vírus, então não vai focar nele. A parte do cladograma, que é o processo evolutivo também, a gente não vai focar tanto agora, porque a gente dá um passo agora à frente para poder entender um pouquinho melhor como funcionam esses seres unicelulares. E aí a minha pergunta para vocês é, daqueles reinos que vocês conhecem, os unicelulares fazem parte de que reino? Vocês lembram? Então, ó, quando a gente fala dos seres unicelulares, a gente está focando muito, principalmente no primeiro reino que a gente começa a estudar, que é o reino Monera, tá? E aí, esses indivíduos unicelulares, normalmente, eles são caracterizados, normalmente não, eles são caracterizados por isso, que eles são seres que apresentam uma célula, tá? Então, toda vez que a gente vai falando de um ser unicelular, é um ser que, com uma célula só, ele já é totalmente metabólico. Ele é metabólico independente, ele faz tudo sozinho com uma célula só. Então, quando a gente fala, tá com infecção bacteriana, é porque uma bactéria entrou no seu corpo e acabou causando uma doença geral, de uma forma geral, certo? E aí esses seres unicelulares, eles apresentam algumas características. A principal deles é o estilo de células que eles têm. Se a gente colocasse ele num cladograma, ele sempre tem que aparecer no comecinho do cladograma. Por quê? Os seres unicelulares, os seres procariontes são os mais básicos, eles são basais quando a gente fala de um processo evolutivo. É claro que as bactérias de hoje, elas estão tão evoluídas quanto a gente, ser humano. Se a gente for olhar lá no cladograma, vai aparecer bactéria aqui em cima e vai aparecer bactéria aqui em cima e vai aparecer o humano aqui em cima, mas lá embaixo, se a gente fosse olhar fazendo a curvinha de crescimento evolutivo, o nosso ser inicial, que daria início de verdade ao processo de evolução, seria uma bactéria. Inclusive, existem alguns arquivos, existem alguns artigos científicos que eles mostram que as bactérias, elas são, na realidade, o nosso início de desenvolvimento da vida na Terra, ok? E aí, esses seres bacterianos, normalmente não, os seres bacterianos, eles apresentam células procariontes. Tá. Ó, toda vez que a gente fala pró, é antes. Deixa eu tentar escrever aqui. Fica horrível. E carionte, carioteca. Então, quando a gente fala de um ser procarionte, é alguém que existiu antes da carioteca existir. A carioteca nada mais é do que aquela representação que a gente faz quando a gente bota um monte de tracinho assim perto do material genético. Então, os seres procariontes, eles não apresentam essa possibilidade de proteção. Para eles, a proteção que existe não é real. Eles não têm um núcleo em si, entendeu? Isso daí, Beatriz, não apresenta carioteca. Então, ó, se eu não tenho carioteca, o meu material genético ele fica disperso no meu citoplasma. Ele vai ficar solto no citoplasma de uma forma geral. Ele fica aqui liberado e ele pode ficar andando de um lado para o outro. Normalmente, os seres procariontes, eles têm um material genético que é todo fechadinho, todo alinhado, mas é circular. Ele começa em um ponto e ele acaba voltando para esse ponto, para ficar lá guardadinho, certo? Esse material genético vai ser chamado de nucleóide, e não de núcleo, e nem de carioteca. Por quê? Como ele não é uma parte específica da célula, ele fica andando em todos os lugares, e às vezes ele fica todo aberto, ele não é considerado como o núcleo principal dela. Por quê? Como eu falei, os seres procariontes, eles são metabolicamente ativos e eles têm condição de desenvolver todas as funções biológicas normais, no todo. Então, não é o núcleo que é o responsável só. Toda a célula vai funcionar para poder dar uma estrutura boazinha aí para tá legal, certo? E aí a gente tem ó, a região do pilus, que é esses pelinhos daqui que ajudam no processo de ancoragem em outras células, como também vai ajudar no processo que a gente vai ver lá na frente um pouquinho, tá? A gente tem os ribossomos, que eles têm como função principal fazer a síntese proteica. Então, essas bolotinhas aqui, tá verde nesse caso, mas pode ser qualquer cor. Na realidade, ele não tem uma cor específica, porque a gente não vê cores neles, certo? Mas aí, quando a gente olha os ribossomos, deixa eu só ajeitar aqui uma coisinha. Pronto.
Quando a gente olha os ribossomos, a principal função dele é síntese proteica. Ele tanto está nos seres unicelulares quanto nos pluricelulares, seja procarionte, seja eucarionte. Ribossomo está aí presente, certo? Então, não esqueçam nunca da função dele, sintetizar proteína. Aí eu tenho a parede celular, que vai estar presente nas bactérias, que é parecida mais ou menos com a parede celular que está presente lá nas plantas, certo? A função dela é bem semelhante, impedir a passagem de algumas substâncias, deixar ela mais rígidazinha, mais resistente, mas não é toda bactéria que vai ter parede celular. Algumas têm, algumas não têm, ok? E aí eu tenho também a membrana plasmática, que é a parte que envolve a célula, que todas têm que ter, a obrigação, tá? Então, toda célula, toda, seja ela eucarionte ou procarionte, tem que ter membrana plasmática, e citoplasma e ribossomo. Tem essas três coisas, a gente sabe que é uma célula, certo? Se não tiver isso, a gente sabe que não é uma célula que está sendo desenvolvida ali, tá? E aí, no último caso, a gente tem os flagelos, que são essas coisinhas que parecem umas minhoquinhas que estão saindo dele, que ajuda ele a se movimentar. Então, ele faz o processo de movimentação graças a esses flagelos aqui, tá bom? Os tipos de bactérias que a gente tem são esses tipos aqui que estão aparecendo. Eu posso ter cocos, e aí eu posso ter vários tipos de cocos, como vocês percebem. Eu posso ter espiretas, que aí vocês percebem aqui tem espirilo, tipos de bacilos e vibriões. Então, a gente vai ter várias variações de bactéria. A gente não tem um tipo só de bactéria. A gente tem vários tipos de bactéria sendo observadas na natureza, certo? Então, cada uma vai estar em uma região do seu corpo, cada uma vai ser uma função específica no seu corpo. O detalhe é que essas bactérias, elas recebem um nome no nosso corpo, quando elas fazem parte de microbiota. Micro, pequeno, e biota de vida. Então, ela auxilia na nossa vida. Por exemplo, nossa garganta tem bactéria que auxilia no processo para a gente não ficar tão doente de gripes ou de alguma coisa que possa entrar via oral. A gente tem bactérias no nosso intestino que ajudam no processo metabólico de digestão. A gente tem bactérias na região genital, nas mulheres principalmente, para fazer o processo de defesa e manter o pH. Então, a gente tem bactérias no corpo todo fazendo a nossa proteção e ajudando para ele funcionar normal, tá? E aí, aqui o Reino Monera, que vai aparecer essas bactérias para vocês. Aqui é a definição dos cocos, então tem um diplococos, streptococcus. Quando a gente junta 4 cocos juntinho, eles fazem um cachinho, a gente diz que ele está em tétrade. Quando a gente tem 2 tétrades juntas, a gente tem uma sarcina. E quando a gente tem um monte de cocos, como se fosse um cacho de uva, a gente tem um estafilococcus, ok? Então eu tenho essas 5 classificações de cocos que podem aparecer. De bacilo, eu tenho 3 classificações que são os streptobacilos, que assim como o streptococcus, que é um juntinho do outro, o streptobacillus é um bacilo ligado no outro. Lembrando que cada um desses é uma bactéria diferente. O streptococcus e staphylococcus é um conjunto de bactérias, mas cada um deles ainda vai ser uma só. Tá? É só como eles se organizam em colônias. Quando eles começam a ocupar os lugares, como é que eles vão se organizar? Então, se tem um monte juntinho, como se fosse caixinha de uva, eu tenho Staphylococcus. Se eu tenho um monte separadozinho, mas em fileira, Streptococcus. Se eu tenho um pontinho separados, Diplococcus, ou Coccus, um pontinho só, ou Tétrade, o Sarcina, ok? Os streptobacilos, eles estão nessa organizaçãozinha, e eu acho que vocês já escutaram o nome bacilos em algum lugar. Alguém lembra onde é que já escutou o nome bacilos? O negócio do Yakult. No Yakult tem lactobacilos vivos. O que são lactobacilos? São bactérias que auxiliam no processo de fermentação. Então, quando a gente tem um processo fermentativo acontecendo, a gente tem a ação desses lactobacilos. Então, para você fazer iogurte, precisa deles aí presente, certo? E aí, os bacilos, eles podem ser flagelados, que eles apresentam uma caudinha também, ou eles podem ficar na forma de esporos, que aí eles têm uma proteçãozinha para se manter por mais tempo na natureza. E outros tipos que a gente pode observar são os vibriões, que eles apresentam um corpo meio achatado, porém com essa caudinha aí no final. Um espirilo, que é como se fosse um vibrião, só que com um monte de pedacinhos dessa fímbria, desse processo que está levando para ele se movimentar. E as espiroquetas, que são como se fosse... deixa eu ver uma coisa que eu posso indicar.
como se fosse uma estripinha que fica no seu intestino, às vezes, tá? Então, aquelas tripinhas que a gente aparece, um miojo, pensa no miojo. Uma espiroqueta é como se fosse um miojo, tá certo? E aí, só lembrando detalhes que com certeza vocês já viram lá na aula com Érica, todos os seres que são considerados, as bactérias, elas normalmente são chamadas de saprófitas. O que é isso? Que elas são heterotróficas por absorção. Então, eu faço a alimentação através de outros seres e eu absorvo essa alimentação porque os outros estão fazendo. Então, eu só consigo me alimentar, eu só consigo me alimentar de alguma coisa quando outros produzem. Então, eu meio que, como é a palavra que eu quero dizer? Eu absorvo aquilo que o outro está produzindo para poder ter a minha própria alimentação. Não são todos que são saprófitos. Alguns deles a gente chama também de autótrofos ou autótrofos, que eles são aqueles que conseguem fazer a alimentação por eles mesmos. E aí eu posso ter uma alimentação por fotossíntese ou uma alimentação por quimiossíntese. Fotossíntese é toda vez que a gente está fazendo um processo de criar a comida através da luz. Você pega a luz, utiliza moléculas dentro do seu corpo, utiliza organelas dentro do seu corpo para fazer essa criação de energia química. Então, tira a energia luminosa, transforma em energia química e você faz essa alimentação. E a quimiossíntese é exclusivamente dos seres do reino monero, porque eles conseguem fazer com que de uma molécula inorgânica do ambiente, eles façam o seu alimento. Então, eu consigo me alimentar de alguma coisa inorgânica no ambiente e essa alimentação inorgânica acaba gerando uma coisa orgânica. Inclusive, quando a gente for falar lá do processo evolutivo, esses seres autótrofos, eles são possivelmente uma das explicações do porquê existe a vida no planeta Terra, tá? Outra coisa que a gente tem que lembrar também é o processo respiratório dessas bactérias. Eu posso ter bactérias que elas são aeróbias, que elas necessitam de oxigênio para viver, isso é a maioria delas, ou bactérias anaeróbias. E as anaeróbias eu tenho dois tipos, as que são facultativas, e como o nome diz, faculdade é você poder escolher alguma coisa. Então você pode escolher respirar oxigênio ou não, e tem as obrigatórias, que elas não podem respirar oxigênio de jeito nenhum. Por isso que quando você coloca um pouquinho de água oxigenada em cima de um ferimento, às vezes sai bolinha. Por quê? Ali dentro tem bactéria morrendo graças à liberação do oxigênio, certo? Então, quando eu tenho, por exemplo, uma infecção bacteriana anaeróbia, se eu botar água oxigenada em cima da pele, vai fazer bolinhas nessa pele. E aí, porque está matando a bactéria, tá? Aí, ó, as anaeróbias são consideradas facultativas quando elas realizam o processo de respiração normal, sem oxigênio, mas podem utilizar. E aí, quando eles estão sem oxigênio, eles normalmente levam o processo fermentativo chamado de fermentação láctica, certo? Quando a gente está falando das anaeróbias obrigatórias, a gente está falando principalmente do tétano. O tétano é uma dessas bactérias que ela faz parte dos micro-organismos que com água oxigenada ele borbulha. Então, toda vez que a gente ouve falar do tétano, a gente está falando, na realidade, de uma bactéria que ela não precisa de oxigênio para sobreviver. Por isso que ele está tão presente em latas fechadas, hermeticamente fechada, e ele pode contaminar alguém. Tá? Então, eu vou comprar uma lata no mercado que está amassada. Cuidado se essa lata não sofreu oxidação. Porque se ela já estiver um pouquinho velha, ela vai oxidar e oxidando, ela pode causar um problema sério em você, que é o tétano. Ok? De boa. Dúvidas? Não, continua. Então, ó, aqui a gente tem as bactérias do tipo Coccus e aqui a gente tem as bactérias do tipo Bacilo. E essa daqui é uma foto de uma bactéria que ela apresenta essa caldinha daqui. Porém, se vocês perceberem, não dá para observar essas caldinhas, porque quando a gente está falando de bactérias no microscópio, elas não são tão perfeitas quanto quando a gente está desenhando elas. Então, elas vão se apresentar de uma forma diferente quando a gente vai para a prática mesmo. Isso daqui são todas imagens reais de bactérias, tá? Não é uma coisa criada, não. Não foi feito em computador, não. É tudo real, tá ok? Então, ó, no reino Monera, além das bactérias, eu tenho as cianobactérias também, que antigamente eram chamadas de... como é o nome? Eram chamadas de algas. Hoje em dia a gente sabe que elas são cianobactérias, elas têm essa estrutura aqui do corpo, ó.
A gente tem um cianossomo principalmente dando característica a essa bactéria, que é como se fosse um apanhado de um monte de folhinha protegendo a região central do citoplasma dela. Essas cianobactérias são elas que provocam um processo chamado de eutrofização, que é quando eu tenho muita matéria orgânica, e aí essa matéria orgânica faz as bactérias comerem muito ela. E aí a bactéria come junto do oxigênio e tira o oxigênio da água. Por isso que pode acabar levando os peixes à morte. Então, quando a gente observa aquele coisa leitoso, bem verdinho em cima de algum lago, de alguma poça de água, aquilo dali possivelmente por ter recebido lixo orgânico, como esgotos e tal, pode acabar tendo um processo de fazer a elevação do nível de nitrogênio e fósforo, e isso daí fazer que as bactérias elas acabem se proliferando cada vez mais, impedindo às vezes até que a própria luz entre nessa região. E aí a pergunta que eu tenho para vocês novamente, deixa eu ver aqui que alguém falou. Não é planta não, tá? Isso daí são cianobactérias. Essas cianobactérias são seres microscópicos, como as bactérias, e aí elas ficam na superfície da água. Não existe planta nessa área, porque as plantas também morrem. Não tem mais oxigênio dentro da água, elas roubam todo o oxigênio e toda a matéria orgânica. E aí a minha pergunta para vocês é: por que nitrogênio e fósforo fazem com que essas bactérias consigam se reproduzir tanto? Alguém consegue me explicar? E lembrando, eu não dei a pontuação lá para Lucas Gabriel, porque. Lucas Gabriel não, para Beatriz, porque respondeu depois que eu já estava respondendo a pergunta, tá? Mas agora, meio ponto para quem souber. Porque nitrogênio e fósforo auxiliam nesse processo de multiplicação bacteriana. O que é que o nitrogênio e o fósforo vão ajudar na bactéria, nas cianobactérias? Qual é a função deles dentro da célula delas? Ó, elas utilizam nitrogênio e fósforo porque esse nitrogênio e esse fósforo eles vão ser muito úteis para fazer a estrutura do material genético delas. A gente não lembra que o material genético é feito de nucleotídeos e os nucleotídeos não vão ter lá nitrogênio e fósforo para poder juntar eles. Então, quanto mais nitrogênio e fósforo eu tenho, mais material genético eu posso fabricar. E aí as cianobactérias utilizam esse material genético para poder ir se desenvolvendo cada vez mais, tá? Então, ó, quando a gente olha para a água, que ela fica mais ou menos nesse formato daqui, esse formato não tem nada de planta. Se eu colocar uma planta aqui, possivelmente ela vai acabar morrendo. Por quê? As plantas nessa área daqui, elas não vão ter oxigênio para respirar. Aqui do lado pode aparecer muita planta na parte do solo, mas na parte da água em si, a água vai estar morta. Ela não vai ter nenhuma função para nada mais. Inclusive no Tietê já aconteceu muito isso, que os peixes começavam a boiar e aí a gente percebia o processo de eutrofização acontecendo lá, tá? Essas que parecem plantinhas, na realidade elas são chamadas de fitoplâncton. O fitoplâncton tá ligado ao Bob Esponja, que aparece o plânctonzinho lá. Aquele plâncton, na realidade, ele é uma cianobactéria, que aí ele vai utilizar o nitrogênio e o fósforo para fazer esse processo de alimentação. E aí o fitoplâncton eu posso ter três tipos. Eu posso ter o clorofilado, que vai deixar a água verde. Eu posso ter o ficocianina, eu posso ter o fitoplâncton, que ele é baseado em ficocianina, que aí vai deixar a água azulzinha, e o ficoeritrina, que vai deixar a água vermelhinha. Como é que eu posso lembrar qual é a cor que cada um vai deixar? Clorofilado é porque tem clorofila. Clorofila, a gente sabe, vem da planta, é verde. Isso é fácil de lembrar. Ficocianina. Toda vez que a gente colocar o nome aqui, cianina, lembra de cianose. Ó, toda vez que a gente falar de cianina, a gente está falando de cianose. Cianose é um tipo de efeito que o seu corpo faz quando não tem oxigênio. Quando não tem oxigênio, ele não consegue respirar direito, tá? Então fica azulzinho porque falta oxigênio, aí você começa a passar mal. E eritrina tem a ver com as nossas hemácias. A nossa hemácia é chamada de eritrócito. Eritrócito que é vermelho. Então aqui é vermelho e aqui é azul. Você tenta decorar com isso daí, tá? E aí esses citoplânctons, eles podem causar problemas neurológicos, problemas hepáticos ou problemas na pele. Então, neurotoxina, hepatotoxina, que é lá no fígado, ou dermotoxina, que é na pele. Aí, ó, a resistência bacteriana que vai acontecer, normalmente ela vem por conta de
falha do nosso corpo em se proteger daquela bactéria. E aí essa falha, ela acontece porque a bactéria, ela começa a desenvolver uma coisa chamada de plasmídio. Esse plasmídio é tipo, como vocês estão vendo aqui na imagem. Eu tenho uma infecção bacteriana e aí eu começo a matar as bactérias azuis porque o antibiótico que eu estou usando mata elas. Só que eu uso o antibiótico, em vez de ser 7 dias, eu utilizo ele por 3. E aí, 3 dias eu mato todas as azuis, mas as vermelhas conseguem ficar vivas. E aí elas guardam dentro dela a possibilidade de lembrar daquele antibiótico quando vier. E aí, como elas são resistentes a esse antibiótico, elas começam a se reproduzir. E aí, quando elas começam a se reproduzir, elas podem, inclusive, passar para a bactéria azul um pedaço do corpo delas, mostrando essa resistência. Então, as azuis agora se tornam resistentes também àquele antibiótico que estava fazendo o processo de, é, de matar todas as células no corpo. Sendo assim, quem causa a resistência bacteriana vai ser o meu plasmídio. E aí a gente vai agora para as questões. Ó, deixa eu ver se eu consigo ler aqui, porque está bem em cima e está difícil de ler aqui a situação. 4 casos de contaminação para alguma coisa que eu não estou conseguindo ver, mas é a KPC, que é uma superbactéria, foram confirmados em Pernambuco na tarde de ontem, em 2010. Essas bactérias, também conhecidas como superbactérias, estão trazendo preocupações. Por isso, os meios de comunicação estão divulgando as notícias para esclarecimento da população. A Klebsiella pneumoniae carbapemase é transmitida principalmente em ambientes hospitalares, onde a baixa imunidade dos pacientes favorece a proliferação. O risco principal é para pacientes com baixa imunidade em UTIs, centros cirúrgicos e emergências. Porém, nem todos os que entrarem em contato com a KPC ficam doentes. As pessoas podem ficar apenas colonizadas pela bactéria, se estiverem saudáveis e com imunidade reforçada. A pessoa corre poucos riscos. O controle da transmissão entre pacientes e o uso correto de antibióticos são as principais providências. A proliferação pode ser barrada com o isolamento de pacientes que apresentam sintomas e também de pessoas contaminadas e que não tenham sinais. As bactérias são disseminadas de paciente a paciente por meio de mãos mal higienizadas de profissionais de saúde e de visitantes dos hospitais. Por isso, a lavagem de mãos com sabão ou com álcool em gel é importante para evitar o transporte de germes. O simples contato com a pele pode não transmitir a bactéria, mas ajuda a espalhá-la pelo ambiente. Essa KPC ela pode ser prevenida do mesmo jeito que a gente hoje em dia está se prevenindo do corona. Então, a gente já tinha lá a necessidade de lavar as mãos e de usar álcool em gel, e aí a KPC está mostrando isso para a gente. Com base nos seus conhecimentos e no texto, é correto afirmar que a Klebsiella pneumoniae carbapenase é e aí, qual seria a resposta correta dessa questão daí? Então, procarioto, e é mais provável que uma pessoa doente seja vítima da superbactéria do que uma pessoa sadia, pois a capacidade de defesa do organismo dos pacientes nos hospitais está mais debilitada. Inclusive, o texto diz isso, certo? Então, parabéns aí, Bia Duarte. As infecções por superbactérias, não consigo ler, antibióticos e por vírus, como os da dengue, apresentam grande impacto na saúde pública. Sobre essas infecções e seus respectivos agentes etiológicos, analise a alternativa abaixo. As bactérias se reproduzem assexuadamente, por divisão binária, formando clones. Entretanto, pode ocorrer mistura de genes entre indivíduos diferentes, por meio do mecanismo de recombinação genética, contribuindo para o aumento da resistência antimicrobiana. 2. Alguns vírus são transmitidos ao homem por meio de vetores animais, principalmente insetos, sendo conhecidos geneticamente como arbovírus, como o vírus da dengue. 3. Os vírus são acelulares, parasitas intracelulares obrigatórios, logo dependem de células vivas para completar seu ciclo reprodutivo. É durante a invasão de uma célula por vírus que ocorrem várias doenças virais, como a dengue, a raiva, o sarampo, a cólera e o tétano. 4. A higiene é a principal medida preventiva contra muitas doenças. Lavar as mãos é uma medida simples, barata e eficaz na prevenção de muitas doenças bacterianas e virais, inclusive a dengue. E 5. Os antibióticos que atuam no bloqueio, que atuam bloqueando a síntese de ácido nucleico, atuam com eficácia contra as bactérias. E são grandes aliados também no combate aos vírus. E aí, qual é a resposta correta? As bactérias se reproduzem assexuadamente, traduzindo entre elas mesmas, elas não têm sexo, por divisão binária, eu já vi isso ano passado. Certo? E, portanto, pode ocorrer mistura de genes, que o senhor explicou aí, não foi? Pode Uhum. soltar um pedacinho de uma e colocar na outra, essas coisas. Isso. Alguns vírus, agora o segundo, O alguns vírus 2.
transmitidos por homem por meio de vetores animais, principalmente insetos, sendo conhecidos geneticamente como arbovírus, como o vírus da dengue. Isso aí tem que explicar, já está explicado, né? Então me dê o terceiro. Por que o terceiro não está correto? Os vírus são acelulares, parasitas intercelulares obrigatórios, logo depende de uma célula viva para completar seu ciclo reprodutivo. Os vírus não precisam de um ser vivo para completar seu ciclo reprodutivo, né? Infelizmente, não. Ah, Tente responder o quarto. Vamos lá. A resposta 3 não é essa, não. Vá. O a 4. higiene Por que está errada? principal medida preventiva contra muitas doenças. Lavar a mão é uma medida simples, barata e eficaz na prevenção de muitas doenças bacterianas e virais, inclusive a dengue. Mas a dengue é transmitida pelo mosquito. O que Isso, adianta por lavar isso a que o mão? quarto está errado. Então, ó, como você ficaria entre um, 2 e 3, e como não tem essa pergunta, você teria que escolher entre um e 2 ou um e 3. Como você chutou e chutou letra A, ok, Lucas. Tranquilo. Miserável. Pois é. Ó, o 3 está errado por um seguinte caso. Quando a gente fala de cólera e tétano, esses dois são causados por bactérias e não por vírus. Então tá errado isso daí. O 5 está errado porque antibiótico não serve contra vírus, ele só serve contra bactérias. É cada vez mais frequente a presença de amostras de bactérias Escherichia coli patogênica em rebanhos bovinos. A figura a seguir ilustra a participação dessa bactéria no nosso meio. Analise. Aí tem a figurinha. De acordo com a figura e o assunto abordado, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Ó, o que acontece é o seguinte: a alta incidência dessa bactéria nos rebanhos pode estar relacionado com a contaminação da água ingerida pelo gado. Se a gente está falando da bactéria Escherichia coli, lembrando, ó, tem gente que fala Escherichia, certo? Tá certo também, mas aqui o CH, que tem som de K, é latim, lembrem-se disso. Então, Escherichia coli, ela é patogênica porque ela causa muito doença, principalmente, por exemplo, como é o nome? Gastrite, dor de barriga, diarreia, as coisas do gênero, tá? Gastrite não, dor de barriga, diarreia, coisa do gênero, certo? Então, a alta incidência dessa bactéria nos rebanhos pode ser relacionada com a contaminação da água ingerida pelo gado, porque sim, ó, a gente percebe que aqui em cima está mostrando que a bactéria ela pode ser consumida de via fecal oral e quando a vaquinha faz cocô, ela joga essa bactéria no solo. E aí a bactéria vai ficar no local e essa água que está aqui no rio pode ter a bactéria, certo? Então, por isso que a letra A é a resposta correta nesse caso. Diversas doenças podem afetar o ser humano e algumas podem trazer sérios comprometimentos ao sistema genital, afetar a fertilidade ou a saúde geral do homem ou da mulher. No quadro abaixo, são representadas doenças com seus respectivos agentes causais. Identifique aqueles que são sexualmente transmissíveis. Vocês vão dizer quais são os sexualmente transmissíveis. A letra E é a correta, ó, vamos lá. Quando a gente fala de Neisseria, o nome dela é Neisseria gonorrhea. Então, gonorreia. Então, a gente vai causar a gonorreia, também chamada de blenorragia, tá? Gonorreia e blenorragia são a mesma doença, elas são nome científico, a blenorreia seria um nome científico dessa gonorreia que a gente conhece normalmente, ok? A sífilis, todo mundo já ouviu falar sobre ela, né? Que é aquela que causa os probleminhas na mão e tal. E se a gente observar assim, com a tricomoníase, é causada pelo tricomonas. O tricomonas vaginalis, ele vai causar um problema grave unicamente em mulheres, por isso o nome tricomonas vaginalis, certo? E ele vai causar um problema grave na região vaginal, com cheirinho ruim, com prurido, muito coceira, e aí é meio complicado, certo? Lembrando que quando a gente fala do botulismo, quem causa isso é o Clostridium tetani, e aí é aquele que a gente coloca na pele para ela ficar toda enrugada, assim, tipo, quando você faz a aplicação como a Ana Maria fez a aplicação já, eu já vi alguns amigos meus que fizeram, que eles fazem com que a pele fique travada, ela fique em elástico, e aí ela não consegue voltar a funcionamento normal. Então, o botulismo, ele meio que trava a sua musculatura, certo? E a toxoplasmose, ela é uma doença causada no seu sangue, que ela vai causar principalmente manchas na sua pele, vermelhidão. E aí a gente tem outros problemas que são causados por ela, por conta dele ser no sangue, tá bom?
E essas duas não são sexualmente transmissíveis, nem o botulismo, nem a toxoplasmose. Inclusive, cuidado quando vocês tiverem com gato e cachorro, que eles podem, principalmente o gato, ele pode passar toxoplasmose para vocês, ok? Superbactérias afetam 500 mil de pessoas, alerta OMS. 500 mil de pessoas pelo mundo sofrem de infecções por bactérias resistentes a antibióticos, de acordo com um relatório divulgado nesta segunda pela OMS, que expõe as situações críticas relacionadas às superbactérias. O número, porém, pode ser muito maior, já que o documento inclui dados de apenas 22 países. O relatório faz parte de uma iniciativa lançada em outubro de 2015, a Global Antimicrobial Surveillance System, ou GLASS, que vai monitorar os casos de superbactérias que resistem a antibióticos até 2019. Eu nem sei se foi finalizado já esse caso aí, tá? Mas tá aí. As bactérias mais resistentes são a Escherichia coli, a Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae e a Salmonella SSP. Esse SSP da Salmonella aqui está indicando que é sem espécie definida, tá? Qualquer tipo de Salmonella pode acabar causando a doença. A resistência à penicilina, usada há décadas em vários países, varia entre 0 a 51%, por exemplo. O estudo, porém, não inclui dados de bactérias que causam a tuberculose. Então, explique o mecanismo do aumento de bactérias com resistência ao antibiótico. Primeiro, Gabriela, se você não tomar um antibiótico na hora certa, a bactéria cria um tipo de resistência. Além de ter aquilo que o senhor falou sobre outras células ser resistentes e passar por material genético para ela, ok? Nos seres humanos, de tanto tomar antibiótico, meio que a bactéria se acostuma e evolui para que o antibiótico não funcione. Lucas, mas não é essa a resposta, tá? A tua resposta está dizendo que, mesmo você tomando antibiótico todos os dias, a bactéria sempre vai acabar se acostumando, e não é bem assim. Ela se acostuma se acontecer o que a Gabriela falou, que é a gente ter a bactéria lá funcionando e você não tomar o antibiótico na hora certa ou nos dias certos. Então, dessa vez, quem ganhou foi Gabi, meio ponto, ok? A Gabriela, resposta foi. boa. Eu ia pensar na de Lucas, é a mesma coisa. Tipo, é Pronto. meio que a bactéria estudou o antibiótico que veio, né? Isso. Aí. Não, ela estuda isso, só que aí a diferença é, se todo dia eu tomo um antibiótico naquele horário normal, o que vai acontecer é que eu vou acabar matando todas as bactérias, mesmo as que estudaram, entendeu? É porque eu vou ter quantidade de bala suficiente para dar tiro em todo mundo lá. Agora, se eu dei 2 tiros e ficou faltando uma pessoa, uma bactéria morrer, então significa que essa que estudou vai acabar ganhando a resistência e vai impedir que elas morram quando vier uma nova rajada de tiro. Entendeu? Uhum. Entendi. Pronto. Pois, sendo assim, nós finalizamos a aula de hoje.